aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Curo as feridas, saro o doente, exalto que se humilha, mas abato o soberbo. Mas dou graça ao humilde. Oh, aleluia. Irmãos, eu sei que para algumas pessoas que não estão acostumados, a única prova cabal do que está acontecendo vem do reino dos céus. É porque o teu espírito testifica com esse Santo Espírito que está se movendo aqui. Eu não gosto de brincar com coisas sérias, irmãos. Eu não sou entretenimento, nem ator. Não estou aqui interpretando num teatro. Nem estou dizendo que o seu pastor é um ator, nem muito menos os auxiliares. Nós estamos acostumados com uma liturgia, irmãos, programada pelo homem. E quando o Espírito de Deus quer mover, muitas pessoas que não estão ligadas com o Espírito não entendem. Há algo sério acontecendo no reino do Espírito. E quando a gente se precipita, nós perdemos o fluir do Espírito. Você está preparado para encontrar com o seu Deus? Irmãos, eu não conto o conto da carochinha. Você está preparado para encontrar com o seu Deus? Pois, você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Talvez, querido, você não tenha nem mais relacionamento com Deus. Talvez Deus seja para você somente uma ponte para alcançar coisas. Esse ambiente, irmãos, é difícil até de você falar, porque você pode te falar uma coisa e quebrar todo isso que está sendo construído aqui. Igreja não é lugar para fofoca. Igreja não é lugar para contenda, irmãos. 6 coisas Deus odeia, a 7ª Ele abomina. Aquele que semeia mentiras e contendas entre os irmãos.
você está contendendo e está levando pessoas à contenda, bem veja que eu estou dizendo no dia de hoje, vai haver julgamento. É melhor se ajustar. Não estou conversando com conversa fiada. É melhor você entender que se você está gerando problema no corpo de Cristo, vai haver juízo. Hoje é o dia de você parar com isso. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. Se você semeia corrupção e carne, você vai semear morte, morte eterna. Tem coisas na sua vida que estão travadas porque você está fazendo aquilo que não devia estar fazendo. Há 6 atitudes que o Senhor odeia. Há 6 atitudes que o Senhor odeia. 7 atitudes que Ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, e testemunha falso, que espalha difamações, e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Gálatas no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, no verso 16 em diante, diz assim: portanto vos afirmo, viveis pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se parece com essa perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam
ou os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 13 diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e são muitos os que entram por este caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos encontram este caminho. No verso 15 ele diz: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobo devoradores, pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém colher uvas do espinheiro e figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim, frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo aquele que me diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não temos profetizado em Teu nome, não temos profetizado em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não realizamos milagres. Então lhes declararei: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais o mal ou a iniquidade. Eu li 3 textos para você. Eu fui no Antigo Testamento. 6 coisas Deus odeia, 7 Ele abomina: aquele que propaga divisão, discórdia, o promotor, indivíduo que faz com que as pessoas corroam-se mutuamente pela maledicência. 6 ele odeia, 7 ele abomina. Você já pensou um vaso sendo usado o dia inteiro, tanto xixi como defecando, e alguém jogar comida lá dentro e pedir para você comer? Isso é abominação. É intragável. Não se pode comer. Tão esdrúxulo o teu comentário, ou então o modo para que a gente entenda, para você entender que quando algo está fedendo, provavelmente o que você comeu, você bote para fora. Já teve essa sensação? Já foi limpar banheiro depois que você comeu? E banheiro entupido? Você vomita, você sente mal, você sente nojo. Isso, querido, é uma ponta do que significa abominação.
algo vil, sujo, maligno, inaceitável, intragável. Quando eu arremetia, você lê Gálatas no capítulo 5, ele diz: se você fizer as obras da carne, você vai morrer. Porque o Espírito de Deus está lutando contra as vontades da sua carne. Carne e Espírito estão mutuamente lutando. E se você é tendencioso às obras da prática da carne, você fortalece a carne e pende, caminha para a morte. Mas se você mortifica as obras da carne pelo poder do Espírito, você vai ter vida, paz. Porque qual é o fruto do Espírito? Frutos do Espírito: longanimidade, paciência, domínio próprio, gozo, alegria, amor, longânimo. Mas as obras da carne: prostituição, ira, contenda, maledicência, fofoca, ira, egoísmo, orgulho, ciúme. Quando Jesus está terminando o seu sermão do monte, ele está concluindo o seu sermão no capítulo 7, e ele, como um bom mestre, está resumindo tudo nesse conteúdo de praticidade. E o ponto que ele diz, querido, é: entrai pela porta estreita. Porque em Lucas, um indivíduo pergunta para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Nós não temos um conteúdo mais aprofundado do diálogo. Por questão disso, muitas das vezes nós entramos na conjectura, para tentar entender mais ou menos o que aconteceu, porque tinham discípulos seguindo Jesus. Ou tinha pouco porque a pressão era muita, ou tinha pouco porque o povo não dava crédito. E o indivíduo pergunta, talvez as duas coisas estejam vinculadas, presas umas na outra, para que possa dar margem de interpretação para algumas pessoas que possam não querer seguir Jesus, porque pode dizer: eu nem estou nem aí. E outros podem dizer: é muito difícil seguir Jesus. E ele responde para a pessoa que faz essa pergunta: se esforce, agonizomai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão desejar entrar e não vão poder, porque o caminho, a porta larga e o caminho largo levam à perdição, mas o caminho estreito, a porta estreita leva para o céu. E em seguida ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E ele diz: pelos seus frutos os conhecereis, porque você não pode tirar uva do espinheiro e nem figo ou abrolho de abrolho. Porque, queridos, quando você não conhece o contexto histórico disso daqui, você pode superficialmente caminhar pelo que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo algo muito sério. Jesus, querido, está dando uma conclusão de algo seríssimo que ele fala do Sermão do Monte. Ele diz: acautelai-vos do falso profeta, dos falsos profetas. Falsos profetas vão aonde tem aplauso. Falsos profetas vão dizer o que você quer ouvir e quer agarinhar pessoas que lhe dêem dinheiro.
Falsos profetas estão vendidos por aquilo que podem obter pelo nome do Senhor. Usam o reino, usam Deus, usam a espiritualidade, botam assim, diz o Senhor, para benefício próprio. Falsos profetas não confrontam o pecado. Falsos profetas não dizem: o caminho largo leva para o inferno, o caminho estreito leva para o céu. Falso profeta vai para a porta larga e diz: tudo tranquilo, a graça abundante. O verdadeiro vai e diz: não transformai a graça de Deus em libertinagem. Nessa época, a uma determinada distância, você pegando do espinheiro, ou seja, olhando na mão, uva e a fruta do espinheiro, elas são parecidas, misturadas num monte. Não dá para discernir, só tem um modo de discernir o fruto do espinheiro e a uva: comendo. Figo e abrolho se parecem, só discerne-se comendo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você precisa prestar atenção no que o profeta está dizendo para você, dentro desse contexto que eu acabei de ensinar a vocês. O que ele está dando, está fazendo vocês, mesmo que esteja em agonia, e a palavra agonizomai é a agonia da excelência, daquele que disputa como um atleta a Olimpíada, é aquele que se afadiga dia a dia em treino para poder passar no teste e competir com os demais de elite. Talvez você diga: isso não é graça. Isso aí, Jesus está falando algo antes da cruz. Sabe o que Jesus disse quando ressuscitou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ensinei. Muitas pessoas estão dizendo que Deus é bom, e a fofoca é uma coisa assim, muito gospel. É só um comentário, é somente um dizer. E eu estou sendo bem sarcástico. Característica dos profetas do Antigo Testamento. Porque você pode se englobar no contexto de dizer: nós estamos no tempo da graça. Graça é um favor imerecido. Em Tito, no capítulo 2, no verso 10, diz: dos céus se manifestou a graça de Deus. E esta graça nos ensina a abandonarmos as paixões mundanas. Sabe, algumas pessoas, irmãos, morreram e acharam que estava indo para a glória e foram para o inferno. Por quê? Porque Judas disse que muitos mestres se infundaram, entraram falsos profetas na igreja, dizendo que a graça de Deus é permissão para pecar. Graça significa que Deus, em seu amor gigantesco, permitiu, concedeu, dá espaço,
tempo para que você se arrependa e largue a sujeira e a iniquidade. Ou não sabeis vós que o amor de Deus vos leva ao arrependimento? O amor de Deus não é para continuar pecando, é tempo para abandonar o pecado. O amor de Deus te concede a graça do abandono do erro, o espaço concedido, o amor que possibilita pela pessoa do Espírito você confessar seu erro e abandoná-lo. Isso é o amor de Deus. Mas está nesse amor em iniquidade, pecando, sabendo que é pecado e se escorando em que Deus é amor, é transformar a graça em libertinagem, e o fim é a morte. Quando você pega o amor de Deus e entra nessa atmosfera, e as pessoas te ensinam, te alimentam, graça e paz, bem-vindos, we welcome. Judas disse: irmãos, o meu desejo era escrever, falar da nossa fé comum, que foi dada a todos os santos, a doutrina, o ensino, o que Jesus ensinou, que os apóstolos escreveram. Irmãos, que coisa gloriosa, queria tanto compartilhar, mas observando, vendo, analisando, e a carta está num contexto de guerra, de militarismo. O contexto da carta de guerra é de um general falando a pessoas, alertando a indivíduos que estão no púlpito, falando de uma graça que possibilita você viver em seu pecado e achando que no final haverá vida eterna, e isto é um terrível engano. Porque mestres entraram na igreja e falam o que os ouvidos querem ouvir. Quando Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, pelo seu fruto você vai conhecer. Você precisa saber que alimento que Ele está te dando, a comida que Ele está te dando, está te fazendo ir pelo caminho apertado. Quando Ele diz fofoqueiro, maledicente, você, se continuar nessa prática, vai para o inferno. A prática da fofoca, da maledicência, deixa eu te esclarecer. Quando alguém que não está presente, e você começa a falar desse indivíduo sem ter conhecimento de causa, sem ter conhecimento geral do que está acontecendo. Eu não estou falando, querido, de um julgamento onde você já tenha o conhecimento da causa, que pelo senso do julgamento, o senso da análise, você entender o que está acontecendo. Porque Paulo disse: não há ninguém no meio de vós com sabedoria para julgar a causa. É necessário que vocês levem a juízo, para a vergonha vossa, se vocês hão de julgar os anjos, quanto mais essa questão. Não existe ninguém, irmãos, eu não estou falando do julgamento hipócrita, em que você vive e diz para o outro não viver. Isso é hipocrisia. Julgamento, querido, exige análise, senso crítico.
Você precisa entender como é que você vai saber quem é o falso profeta sem executar, exercer assentimento de análise. O que eu estou falando, querido, é quando você não sabe, você não tem conhecimento de causa, isso não foi apresentado a você, a pessoa não está presente, ela não pode se defender, você não tem ambas as partes juntas e você começa a denegrir, falar mal de algo que você não sabe, você se torna um poder de destruição. Você se torna alguém que vai corroer a vida do outro. Você mata a influência do outro. Você se transforma num assassino. Você separa amigos. Você destrói casamentos. Você destrói pessoas. Você destrói ministérios. Você faz coisas porque a língua é um mal incontido. Um pequeno membro que se gaba de coisas. E aquele que não tem domínio da língua não é perfeito. Enquanto, querido, não haver temor do Senhor, você se enquadra no que Paulo disse. Eu disse, outrora vos avisei e falei. Eu li para você Provérbios no capítulo 6. 6 coisas Deus odeia, 7 ele abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Você é um promotor de fofoca, de maldizer, de criar dano, de inventar, de falar, de ser o papagaio, o telefone sem fio, sem conhecimento de causa. Você é um homem ou uma mulher que está gerando contenda no meio do povo de Deus. Vai haver juízo. Vai haver juízo. Porque a Bíblia diz que se você toma ceia sem julgar o corpo, você toma para si juízo. Porque o contexto é avalie-se o homem a si mesmo. Porque se ele se avaliar, ele não é julgado pelo Senhor. Veja que eu vou dizer direta, viu, fofoqueiro? Vê que Deus está te avisando, viu, camarada? Deus está te avisando. E é um aviso atrás do outro. Não sou eu que digo, tem outros vindo falando. Eu vou dizer para você que empresta o ouvido para o fofoqueiro. Tu está no mesmo trilho. Está enganchado no mesmo trem. Irmãos, eu não falo isso para ser mal educado ou para ganhar renome. Ele é um homem que fala. Isso, querido, me causa muitas das vezes não ser chamado para ministrar. Eu não estou falando de mal ou má educação. Ser mal educado. Eu não estou aqui para ser mal educado. Mal educado não tem que subir aqui em cima para ministrar a palavra. Mal educado não tem que falar com a igreja. Mal educado tem que sentar no banco e aprender bons modos. Mas como uma unção profética, querido, eu não posso deixar de te falar. Porque quando eu subo aqui, eu estou na torre. E eu vou falar o que o Senhor mandar eu falar. E não falar o que Ele me revelou para não falar. Não estou aqui para provar nada para ninguém, não. Porque no dia do julgamento não vai estar tu lá, não. Quer dizer, você vai estar lá vendo eu sendo julgado. Sabe, irmãos, as pessoas colocaram a maledicência, a fofoca, no âmbito de eu quero conversar, eu quero desabafar. Eu procedi desta forma muitas das vezes. Eu estava chateado com o meu pastor, não tinha a coragem de falar com ele o que estava errado entre mim e ele. Se ele tivesse errado, ele ia se ajeitar e eu ia me ajeitar. Mas eu ia falar da minha frustração com o outro. Eu ia contar as minhas mágoas para o outro. Eu ia falar mal do meu pastor para o outro. Ele é incompreensível, ele é grosso,
ele está descontextualizado, ele não tem conhecimento, ele não tem habilidade, está fora do propósito. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu estava dizendo para o pastor. Irmãos, você precisa entender duas coisas. Existem dois tipos de autoridade: a autoridade delegada e a autoridade compartilhada. A autoridade delegada é a que Deus permitiu, concedeu para que haja ordem neste mundo. Quando eu falo de polícia, quando eu falo de exército, quando eu falo de agentes de trânsito, quando eu falo de pessoas que estão imbuídos de autoridade para que haja ajuste, para que haja harmonia. E mesmo assim a coisa já é ruim. Mas quando você vê um policial, se você estiver errado, a primeira coisa que você faz é sentir coagido, é sentir oprimido, ou eu não posso agir desta forma porque existe uma autoridade. Você não entra num lugar onde vai haver julgamento de bermuda, comendo chiclete, com a mão no bolso, dizendo qual é. Até o que fala cheio de gíria, quando entra num lugar, meu querido, de seriedade, ele começa a falar direito. Por quê? Essa autoridade delegada, essa exousia que foi concedida por Deus para que haja equilíbrio, é uma autoridade que Deus delegou. Se o cara faz errado, ele vai ter que dar conta diante de Deus, por ser uma autoridade que se tornou ilegítima, porque ele está usando a autoridade para o engano, para a mentira, para roubo. Ai dele, é a palavra que eu posso dizer. E existe a outra autoridade, querido, que é a autoridade compartilhada. A autoridade compartilhada, para que todos saibam. Lembra de Moisés? Quem lembra de Moisés? Deixa eu diminuir um pouquinho, que vocês estão apertados. Eu dei um aperto no torno. Deixa eu soltar um pouquinho. Quem lembra de Moisés? O pastor Mo. Queridos, ele era uma autoridade delegada. Ele era filho. Mas ele era adotivo. Você não tem ideia do que era adoção nesta época. Ele era filho de Faraó. Sabe o que significa ser filho de Faraó? A maior nação, a potência mundial era ali. Desde os 3 anos de idade, quando desmama, aprende todo o conhecimento do Egito. Instrução. Até hoje nenhum engenheiro consegue entender como é que eles fizeram a pirâmide. Porque a questão é espiritual. O ensino está no âmbito espiritual. Ele aprendeu tudo, engenharia, tudo que você imaginar, porque ele podia ser um próximo faraó. E como ele tinha um chamado nos vislumbres do que aprendeu da mãe, no que ouvia da mãe e no âmbito espiritual, até porque o Egito era um lugar impregnado de coisas espirituais. Num momento desse, Deus começou a compartilhar com Moisés que ele havia de ser libertador. Sabe o que ele fez? Sai, e aí vai tomar atitude de libertação. No poder que ele tinha delegado, ele conseguiu fazer somente isso: libertar somente um Egito. Matou um egípcio e libertou um hebreu. E fugiu. Com todo o conhecimento. Por que você acha que o cara que ele matou ia reagir? Ele era o príncipe do Egito. E ele matou o egípcio para libertar um hebreu. Foi a única coisa que ele conseguiu fazer e teve que fugir, porque se despencou, desmoronou toda a sua autoridade delegada. Passa-se 40 anos no Egito. Sendo limpo de tudo que aprendeu. Ao ponto de não saber falar direito. Perder a eloquência, a capacidade de comunicação. Aí Deus aparece para ele. Num contexto onde um príncipe do Egito, depois de 40 anos, é um pastor de ovelhas. E Deus aparece em Moisés e diz: vá libertar meu povo.
Queridos, Deus não vai usar tua capacidade para fazer aquilo que é espiritual. Deus não vai pegar você com o maior conteúdo que você tem intelectual para poder pregar a igreja, porque igreja, povo de Deus, se trabalha com coisas espirituais, e se não tem ferramentas espirituais, não vale de nada. Quer dizer que ele não pode agregar? Isso é com Deus, porque todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O problema é que quem não sabe que o dom é perfeito vem do Pai das luzes, diz e acha que é dele. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. E às vezes porque você está tão soberbo, porque sabe tanto, mesmo que Deus te deu, Ele tem que fazer você ir descer no pó, e entender que quem deu foi Ele, quem faz é Ele, e que na sua força você não pode fazer nada. Lá vai o indivíduo Moisés, cheio de arma espiritual, Deus dizendo coisas para esse homem, para libertar o povo. Ele não quis ir. No primeiro, quando teve a visão, já foi logo matar um para libertar. Agora não queria ir. Deus começou a dar poder para ele, joga o cajado, Moisés. Moisés não queria nem pegar na cobra, ficou apavorado. Moisés, não pega na cabeça, pega pela cauda. Bota a mão no peito, quando tira a mão do peito tem lepra, bota de volta. Se o povo não crê nesse primeiro sinal, nem no segundo sinal, pega esse aqui, joga água, vai virar sangue, mas vai haver sinais. Agora eu estou contigo, Moisés, agora eu estou te levantando, eu estou te dando autoridade, eu estou compartilhando com você a minha autoridade, Moisés. Eu estou te levantando como um libertador, você é um tipo de Cristo, mas na diante eu vou levantar outro como você, e é aqueles que não o ouvirem, é aqui, querido, que surge a palavra segunda vez, Nabi. Nabi, amigo de Deus, profeta. E esse homem vai lutando, não queria falar, Deus levantou o Arão, e ele e Arão. Ele e Arão vai se apresentar. Irmão, você já imaginou a situação de Moisés indo se apresentar diante de Faraó? No capítulo 7, ele está tão amedrontado com essa coisa que Deus disse: olha aqui, Moisés, eu estou compartilhando a minha autoridade com você. Quando você chegar diante de Faraó, vai ser Deus, vai ser como Deus falando a Faraó. Vou revesti-lo de tal modo, de tal força e grandeza, que ele vai se tremer e entender que eu falo através dos meus profetas. Você acha mesmo que não fosse o poder de Deus, Moisés saia de lá vivo? Um homem que mexia com magia, que tinha seus sacerdotes satânicos. O ambiente, querido, na batalha que ia acontecer, era no âmbito espiritual. E Deus compartilhou a sua autoridade com Moisés. E Moisés vai como um representante. Eu dei essa volta toda para te dizer isso, querido. Quando a irmã se levantou contra Moisés, não era um Moisés do Egito, o príncipe do Egito. Era um homem debaixo de uma obediência, submisso à vontade de Deus, e ele estava cumprindo um propósito. Só fala Deus com Moisés? Só fala Deus com Moisés? Deus só fala com Moisés, Deus também fala com a gente. Meu irmão, isso foi um problema, porque Deus ouviu e veio resolver. Deus pessoalmente veio resolver a parada. Olha aqui, quando eu tenho que falar com algum de vocês, qualquer outro tipo de profeta, ministério profético, eu falo em sonhos. Mas com Moisés eu falo cara a cara. Vocês não tiveram temor de falar daquele a quem eu ungi, aquele a quem eu separei para cumprir um propósito. Agora a lepra vai pegar em você.
Moisés ainda intercedeu, viu? Ela ficou leprosa. Então, meu irmão, quando você fala mal da polícia, em última instância, tu está falando mal de Deus. Eu não estou dizendo que se o cara está errado, não há direito de julgamento, de saber que o procedimento dele é ilegítimo. Mas você não pode botar a culpa em Deus, você tem que botar a culpa no cara que está fazendo a coisa errada. Mas quando o âmbito é espiritual, e aqui eu entro no âmbito pastoral, tu é doido. Irmãos, eu sei que tem pessoas que não têm conhecimento, eu estou hoje trazendo esclarecimento, para que você não seja mais ignorante, e Deus não vai tratar você como ignorante mais, porque agora eu estou te alertando, quando você se levanta contra uma autoridade que Deus constituiu na igreja, e Deus tem compartilhado a autoridade para sarar pessoas, para aconselhar, para sarar casamentos, salvar casamentos, salvar filhos, salvar famílias, instruir pessoas para o céu, ensinar o que é a palavra, o que é andar em direito, em correção. Irmãos, um pastor é uma ferramenta gloriosa. Por isso que a Bíblia diz, aquele que se afadiga no estudo da palavra, seja digno de duplo honorário, de dupla honra. Se você recebe coisas espirituais, você tem a obrigação de dar coisas naturais. Porque a lei da reciprocidade é que um homem que trabalha com coisas espirituais, ele precisa receber coisas naturais. Abraão, abençoado, volta de uma guerra gloriosa, vence e quer honrar a Deus, e ele dá o dinheiro, o dízimo para Melquisedeque, porque era um representante direto de Deus, e ele honra Melquisedeque, porque Melquisedeque era um homem que trabalhava com coisas espirituais, e ele precisava desfrutar de coisas naturais. O dízimo, querido, sempre foi para que pessoas que trabalham com coisas espirituais fossem abençoadas, para que continuassem trabalhando com coisas espirituais. Quando Deus estabelece o dízimo na lei, para quem que era o dízimo? O dízimo era para os levitas, que não trabalhavam enxada, que não iam semear, que não faziam casa. Irmãos, não trabalhavam com gado, nem com boi, não faziam queijo, não eram carpinteiros, não trabalhavam com ferro, não eram ferreiros. Eram pessoas que trabalhavam na casa de Deus, eles cuidavam do tabernáculo, e o dinheiro era para que eles fossem sustentados, era o salário. Jesus disse, digno de receber o salário é o trabalhador. Porque aquele que vive do evangelho, receba. Irmãos, você não pode dizer que o pastor é vagabundo, querendo fazer com que ele tenha dupla carreira, falando mal dele, liberando palavra de maldição, falando mal contra a sua família, e isso, querido, é um perigo terrível. Eu vim num culto domingo para ver a palavra de incentivo. Disseram que era o profeta. Vai vir em casa, vai vir em carro. Essa dinâmica não é minha, irmãos. O Espírito Santo me dá essas dinâmicas para dar alívio, eu percebo. Irmãos, não fala mal do teu pastor em nome de Jesus. Não fala mal dos teus pastores. Esses homens trabalham com coisas espirituais. Eles são ordenados, eles são levantados por Deus. Eles compartilham de uma autoridade para beneficiar o corpo de Cristo. Tudo que você puder fazer, irmão, sabe que as pessoas acham que semear é dar dinheiro. Talvez você deu dinheiro com a intenção errada, a fim de comprar influência,
O primeiro que fez isso, no mover, no poder, morreu. Ananias e Safira. Deus conhece a motivação do teu coração. Talvez você não deu dinheiro, mas a motivação por dentro, eu quero dar, eu quero abençoar, eu quero honrar a vida dessa pessoa. Sabe, irmãos, nós semeamos no Espírito. E muitas das vezes nós achamos que não estamos semeando no Espírito. Você semeia no Espírito. E essa semente que Jesus diz, acautelai-vos, para que a vossa luz não se transforme em trevas. Mas eu só tenho 10 reais. Lembra o que nós fizemos aqui ontem? Quem estava aqui ontem? Nós honramos a vida do pastor com recurso financeiro. Por quê, irmãos? Porque o homem que trabalha com coisas espirituais, ele precisa ser mantido por coisas naturais. E você que trabalha com coisas naturais, que precisa de coisas espirituais, precisa ser honrado com uma boa palavra, com um bom estudo. Por isso que a Bíblia diz, aquele que se afadiga na palavra, no estudo. Irmãos, o pastor Cristiano está aqui, às vezes é 12 horas agarrado num texto para poder te abençoar. Aí o pastor lá está com a palavra na mão, está lendo. E aí, pastor, está fazendo o quê? Estou trabalhando, meu filho. Daqui a pouco volta, o pastor está passando a enxada. Ei, pastor, está trabalhando agora. Agora você está trabalhando. Não, querido, agora estou descansando. Porque nós temos um conceito errado. Um conceito daqueles que vivem nas coisas espirituais. Tem que ter dupla jornada, tem que passar fome, necessidade. Cada vez que você faz isso, irmãos, você está fazendo que o céu clame contra você, em fazer com que o filho do pastor, precisando de dinheiro, de alguma coisa para casa, e você nega de dar o recurso. Você está com um terrível problema. Quando você deixa de abençoar o ministro itinerante, irmãos, você está com problema. As pessoas têm sofrido às vezes com o ministério itinerante e tem que trabalhar, tem que ter dupla carga, tem que se afadigar e fazer coisas naturais, mas ele foi chamado para trabalhar com coisas espirituais. Mas as pessoas ficam achando que não, que ele é vagabundo, que ele tem que ralar, que ele tem que se matar, e isso não condiz com as escrituras, não tem fundamentação bíblica. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque, irmãos, quando nós não temos apatia e nós não temos conhecimento da palavra, porque você gostando ou não, tu tem que obedecer às escrituras. Eu tenho 10 sapatos, esse aqui está bem novinho, não tem dinheiro não, mas eu vou dar esse aqui para o pastor. Quanto seu calça, pastor? Está aqui, mais um. Né, irmãos? Quando a gente não tem dinheiro, a gente faz assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou falando de algo que eu vivo. Pode chamar minha esposa ali. Eu dou guitarra, e não dou guitarra de 100 conto, não. Eu dou guitarra de 2.000. Eu dou equipamento de 2.500 reais. Eu dou relógio de 13 mil, querido. Eu não estou preocupado com isso, não. Quando eu tenho que fazer, eu faço. Eu obedeço. Porque eu entendo que um homem espiritual, ele tem que ter recurso financeiro para cuidar da sua família. Isso é uma evidência que você honra a sua liderança, que você honra a Deus. Pare de falar mal do seu pastor e honre. Eu não tenho dinheiro para comprar a caixa de bombom. Compre o bombom. Irmãos, eu sei que eu estou te dizendo é pela inspiração do Espírito. Não estou aqui jogando conversa fora, não. Eu estou honrando esse homem, irmão, porque eu sei quem para onde ele vai. Olha aqui, camarada. Tu está achando que eu fico conversando com ele para falar o que eu estou falando? Tu está enganado. Estás enganado.
Estás muito enganado. Anda comigo que você vai saber que eu não brinco com essas coisas, não. Não estou aqui me promovendo, não, meu irmão. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não preciso criar meio para ganhar nada de você. Eu não estou falando isso para te confrontar. Mas tem alguém aqui que precisa ouvir o que eu estou falando. Honre o seu pastor. Se ele não está dando bom alimento, querido, você tem por direito de dizer: pastor, a tua administração está meio aguada. O senhor está precisando de livro? O senhor está trabalhando? O senhor está orando? O senhor está passando alguma coisa? Não é com confronto não, irmãos, é reconhecer, porque você sabe quando um homem está ministrando a palavra, você sabe que ele está cheio de Deus. De repente a coisa começa a diminuir, porque às vezes a pressão espiritual, cara, eu estou passando uma pressão espiritual, me ajuda em oração. Pronto, pastor. Não, irmão, eu não estou orando como antes, eu estou tendo que sair para levantar recursos, o povo está me cobrando, as cobranças estão chegando. É mesmo? Quanto é que tu está devendo? Me dê as contas todinha aí. Vai bater no diabo para abençoar a gente de novo. Vai buscar o Senhor para abençoar a gente de novo. Irmãos, essa é a mentalidade que a igreja tem que ter. Eu não estou falando dos indivíduos que têm roubado a igreja, que têm usado o nome do Senhor, porque o contexto que eu li para você é: vocês usaram o meu nome para virar celebridade. Eu vou concluir com isso. Abandone a maledicência. Porque, querido, é a maior ferramenta de morte, de separação, de destruição, de dano que a igreja sofre. É quando alguém começa a usar a língua para gerar contenda. Racha a igreja, pessoas saem da igreja, pessoas perdem a salvação. Você sabia que Paulo vai dizer que aquele que destrói o corpo de Cristo, Deus o destruirá? Se você está usando a tua língua para destruir pessoas, e essa pessoa se perde, tu vai se perder também. Você usa a língua para destruir o corpo de Cristo, e você pode trazer danação a alguém, porque a pessoa não suportou, porque você foi a ferramenta de destruição. Deus vai destruir você também. É uma honra ter servido vocês. Foi uma honra estar aqui. Foi uma honra, irmãos. Toda vez que eu venho para cá, eu sou muito beneficiado. Sou muito honrado. Quero agradecer cada pessoa que tem cuidado da gente na casa de Regiane, né? Regina, obrigado. Eu não sei onde você está, mas eu estou aqui publicamente falando que, se ela assistir, tem cuidado da gente. Pastor, obrigado pelo alimento, obrigado pela comida, por nos receber na sua casa. Obrigado, Pedrinho, por levar a gente para almoçar, pagar nosso Uber. Esse cara é fantástico. Irmãos, tudo que eu disse foi para um propósito, para que você seja edificado. Amém?